Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Vida Cotidiana. Hoje vim trazer para vocês um assunto de extrema importância, ainda mais nos dias atuais. Os meios digitais, eles vêm se sobressaindo bastante ao longo da pandemia. E por isso, várias empresas, corporações de uma maneira geral, até mesmo no nosso convívio, nós tivemos que fazer algumas adaptações no que se refere a reuniões. E na impossibilidade de se reunir de modo presencial, as reuniões online, elas vêm ganhando grande adesão por parte das pessoas. Vou dar dicas importantes para como você se portar de maneira formal e você não cometer gafes, não só uma reunião no trabalho, por exemplo, mas também um processo seletivo. Se você estiver concorrendo a uma vaga de emprego, muito provavelmente o processo se dará através dos meios digitais. E essas dicas que eu vou dar para vocês, elas são baseadas em situações que eu vivi, seja reuniões no trabalho, seja também em processos seletivos dos quais eu já fui candidato e também eu já fui entrevistador. Então, eu avalio muito essa questão e tenho uma certa bagagem para passar para vocês nesse sentido. Até mesmo porque eu tenho uma pós-graduação em marketing com ênfase no marketing digital. Por isso, eu consigo dar para vocês dicas valiosas de como vocês devem manter a postura. A primeira dica é certifique-se de que você tenha conta na plataforma que será utilizada para aquela reunião. São várias as plataformas que podem ser usadas com essa finalidade. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Zoom, tem o Google Meet, tem o Hangouts, até a chamada de vídeo do próprio WhatsApp, que também muitas das vezes ela é utilizada para reuniões corporativas ou meio acadêmico. E, portanto, é importante você verificar se realmente você tem login e senha, justamente para você personalizar a forma que você vai entrar lá. Você vai colocar a sua foto, o seu nome e sobrenome, e também vai colocar o e-mail, né, que é utilizado para entrar como login. E aí eu dou uma dica importante, tá? A foto que você vai colocar como perfil desta plataforma de reunião, ela deve ser uma foto formal. Não vá cometer a gafe de repente colocar desenho animado na foto, algum cantor, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Coloque uma foto com, de preferência, uma roupa que é condizente com esse tipo de reunião, para que você não cometa gafe. A segunda dica é que você escolha um local sem ruídos, preferencialmente um local que você tem certeza de que tem uma boa acústica, que as pessoas vão conseguir de fato entender aquilo que você está dizendo e, consequentemente, não haja nenhum tipo de barulho que vá comprometer ou interromper a sua reunião. Com base nisso, é importante que você cheque para verificar se realmente não vai ter nenhum contratempo que, consequentemente, vai te prejudicar aí nessa reunião. E outra coisa, se você não morar sozinho, é muito importante que você avise as pessoas que estarão presentes ali na sua casa no horário da reunião que você realmente não pode ser incomodado naquele momento. Porque já pensou que inconveniente, você está no meio de uma fala muito importante e de repente alguém aos berros começa a te chamar. Aí vai acabar te desconcentrando e também prejudicando a qualidade da reunião. Por isso, tenha atenção em relação a essa situação. A terceira dica é: escolha um fundo neutro ou então utilize algum fundo artificial. O que eu quero dizer com isso? O fundo nada mais é do que o que vocês estão vendo atrás daquela pessoa. No caso aqui, vocês estão vendo aqui um fundo meu, bem neutro inclusive, uma cortina, uma parede clara. Não tem nada que vá denotar algum traço da personalidade, e quando eu digo traço na personalidade, no sentido de vício mesmo, algo que de repente poderia comprometer a sua imagem naquela reunião. E como estamos falando de um marketing pessoal aqui nesse sentido, é importante que você se atente a esses pormenores, justamente para você não passar uma imagem negativa. E quando eu digo o fundo artificial, várias destas plataformas oferecem opções para você colocar um fundo, seja uma imagem do qual você faz upload ou até mesmo aqueles fundos que a própria plataforma vai te oferecer. É importante que você escolha um que será condizente com a pauta da reunião para que não tenha problemas nesse sentido. Um exemplo de fundo inadequado. Você, de repente, está numa reunião de negócios e lá no fundo está constando o escudo do seu time, por exemplo.
Imagina, não condiz com aquele tipo de reunião. Ou, numa situação aí de uma entrevista de emprego online, você está lá argumentando, até está bem vestido, mas lá no fundo está mostrando a sua cama toda bagunçada. De repente cueca jogada para um lado, calcinha jogada para o outro. Imagina qual é a imagem que você vai estar passando neste processo seletivo. Imagino que não é a das mais adequadas. Então é importantíssimo você ter atenção em relação a isso, para que não haja problema. A quarta dica, utilize fone de ouvido com microfone e teste o áudio e vídeo. Importante que você use o fone justamente para que a qualidade do que as pessoas estão dizendo seja altamente perceptível. Porque tem pessoas que falam baixo e de repente, se está no alto-falante do dispositivo, você não vai conseguir entender bem as palavras que estão sendo ditas. E no caso do microfone, a gente sabe que quando você fala próximo dele, está captando aquele ruído mais próximo e, consequentemente, impede com que os ruídos externos, ainda que você esteja num local tranquilo, acabam acontecendo, seja alguma coisa aqui, outra ali, e sem contar que você não está isento também, ainda que escolha um local calmo, de paz, de que imprevistos ocorram. Então, quando você fala no microfone, ele tende a captar o áudio mais próximo e dar ênfase a ele. As pessoas vão te ouvir de uma maneira mais qualitativa e você não vai correr o risco de repente, ter que ficar repetindo as coisas ou causando um incômodo nas pessoas presentes ali que estão te ouvindo. A quinta dica, se possível, tenha um dispositivo reserva. Por que eu te digo isso? Como sabemos, equipamentos eletrônicos não são imunes a falhas. Então, se você está participando de uma reunião através do seu celular, de repente é importante que você tenha um notebook sobressalente, caso dê alguma pane, seu celular descarregue, alguma catástrofe aconteça, você tem um outro dispositivo ali, do qual você consegue ingressar imediatamente na reunião, para caso você tenha que utilizá-lo no caso de emergência. E isso é importante. Suponhamos que você está concorrendo àquela vaga que você tanto almeja e você a perde por conta de que o seu aparelho te deixou na mão, por algum motivo. Por isso, não cometa essa gafe. Tenha ele à sua disposição. Caso não tenha, se você puder pedir alguém emprestado para que você coloque ali à sua disposição, pelo menos naquele momento, isso vai ser de grande valia para que não aconteça problemas nesse sentido. Sexta dica, esteja com seu cabelo arrumado e utilize uma roupa apropriada. No caso das moças, não é porque estão numa reunião online que vocês não devam se maquiar, por exemplo. No caso dos rapazes, não é porque a reunião está acontecendo no seu quarto ou em qualquer outro lugar ali da sua casa que você não tenha que estar com o cabelo adequado, com a barba feita. E também a roupa, gente, pelo menos da parte da cintura para cima. Obviamente, as moças, por exemplo, não devem usar um decote chamativo ali, porque por ser uma reunião formal, não é adequado. Por exemplo, os rapazes não devem usar uma regata de academia, porque lembre-se, o que está em jogo é o seu marketing pessoal para aquela situação. Da cintura para baixo, você pode ficar até pelado se for da sua vontade, mas o que será captado pela câmera tem que estar bem apresentado, justamente para você causar um impacto positivo referente àquela situação que você almeja. Próxima dica, sempre acione o botão mute toda vez que você não estiver falando. O mute é aquele botão que você vai utilizar justamente para que o seu áudio não seja captado. Isso é importante porque, suponhamos que já foi encerrado o seu momento de fala, é a vez da outra pessoa falar, mas de repente você espirra ali naquela reunião. Você começa a tossir, ou então você dá uma risada de uma situação que foi engraçada, mas que o riso naquele momento, de repente, poderia ser inconveniente. Por isso que é importante você estar atento. E também, caso aconteça algum barulho inesperado, você não seja impactado por essa situação que está fora do seu controle. É importante que você clique lá nesse botão justamente para silenciar. Porque quando a outra parte está falando, qualquer ruído externo que venha acontecer pode ser algo prejudicial para a pessoa que está no seu momento de fala, porque pode desconcentrá-la, pode causar um desconforto sobre alguma coisa que ela está dizendo e assim por diante. Lembre-se de sempre apertar lá o botão. A outra dica, esteja sempre atento ao que as pessoas estão dizendo.
Por quê? Imagina, você está numa situação que você já encerrou o seu momento de fala, a outra pessoa está te dizendo e de repente você está lixando a unha. Isso não é nada adequado. Numa reunião presencial você não faria isso. Ou, por exemplo, a pessoa está dizendo alguma coisa e você está mexendo no seu celular enquanto está ali com o seu notebook ligado, e estes são sinais de absoluto desinteresse. Portanto, tenha atenção em relação a isso. Não é porque se trata de uma reunião online que você deva se comportar de maneira displicente. Por isso, qualquer gafe nesse sentido pode te custar muito caro. Então, tenha atenção. A outra dica, quando alguém está falando e você precisa acrescentar alguma informação naquela fala da pessoa, não a interrompa. Acione o botão de levantar a mão. Sim, esses aplicativos eles possuem uma opção do qual você clica num botão específico que vai levantar a mão, virtualmente falando. Numa reunião presencial, quando você quer falar, interromper alguém, você sinaliza, faz algum gesto para que a pessoa passe a palavra para você, porque você tem algo pertinente a ser acrescentado. Como na reunião online, as coisas elas têm que fluir de maneira muito organizada, se você interrompe alguém da mesma forma que você, de repente, interromperia presencialmente, já começando a puxar um assunto, vai causar uma péssima impressão. Então usufrua dessa opção que essas plataformas oferecem, de levantar a mão, porque quando você clica nesse botão vai ficar lá, como se fosse uma mãozinha levantada, informando para as pessoas que estão participando daquela reunião que você pretende falar alguma coisa. A outra dica é, haja de maneira natural, como se a pessoa de fato estivesse na sua frente. Isto é muito importante porque você precisa ser você mesmo. Se você quer montar um personagem porque está numa reunião virtual, isso vai dar muito errado. As pessoas elas percebem quando a outra parte está sendo falsa ou de repente está montando um personagem. E toda vez que você começa a tentar imitar um robô ou algo do tipo, isso com certeza não passará despercebido. A última dica é: aprenda o funcionamento dos botões de compartilhamento de tela e de chat. Por que é importante isso? Suponhamos que você está numa entrevista de emprego e você precisa compartilhar o seu currículo para que os entrevistadores ali possam ver de maneira online. E se você não sabe manusear, isso vai pegar mal para você. Suponhamos que você já tenha dito que tem facilidade com recursos de internet e de repente não mostra na prática essa facilidade ali na entrevista, você vai parecer mentiroso. Por isso, aprenda como que funciona este item. Suponhamos que você está trabalhando, está participando de uma apresentação de resultados, seus gestores pedem para você compartilhar algum documento. E se você não sabe fazer isso, vai pegar muito mal. Em relação ao chat, você pode mandar mensagens particulares para algumas pessoas ou para o grupo todo. Por isso que é importante você saber como manusear o chat, justamente para que você esteja atento a tudo que está acontecendo na reunião. Porque uma reunião online, ela tem esses recursos de compartilhamento de arquivos e eles, por vezes, são feitos através do chat. E se você não sabe manusear a ferramenta, você vai acabar de fora do que está passando na reunião. Lembre-se, passe a ser íntimo desses botões, justamente para você não ter uma gafe nesse sentido. Essas foram as dicas e para finalizar com chave de ouro, eu tenho uma dica bônus, que é muito importante inclusive, é que você estude qual é a pauta da reunião e, se for uma entrevista de emprego, que você pesquise sobre a empresa. Não há nada mais constrangedor você participar de uma reunião da qual você não tem a mínima noção daquilo que será abordado. Por isso que é importante você já se preparar. Se for uma apresentação de resultados da empresa do qual você trabalha, estude os números, observe aquela situação. Se for uma entrevista de emprego, estude sobre a empresa, justamente para você mostrar interesse, que você realmente está engajado em relação àquela oportunidade que está diante de você e para você mostrar para os recrutadores que realmente você tem o perfil daquela empresa. E se for numa reunião de faculdade, é importante que você esteja antenado a tudo que será ali debatido. Suponhamos que é uma reunião para apresentação do trabalho, para uma bancada. Então você precisa saber das informações, quais itens que você precisa ali de levar para ser material de discussão, aquela coisa toda. Portanto, é importantíssimo que você não seja pego desprevenido nesse sentido. Então, pessoal, no mais é isso. Agradeço muito por você ter ficado aqui comigo até o fim.
Se eu te ajudei de alguma maneira, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever. E caso você acredite que alguma pessoa precisa de ter acesso a esse conteúdo, compartilhe, justamente para que a pessoa também saiba como se comportar nessas reuniões online que cada vez mais serão frequentes. Então é isso, meu povo, um forte abraço e até breve.